Já parou para pensar que aquele joguinho que você tem no celular pode esconder algo terrivelmente sombrio? Subway Surfers, um clássico, um garoto correndo de um guarda entre trens e moedas. A trilha sonora animada, os visuais coloridos, o ritmo acelerado, parece inofensivo, certo? Mas, e se eu te dissesse que por trás dessa aparente inocência existe uma história oculta, um luto não superado, uma tragédia que assombra o código do jogo e uma presença que talvez ainda esteja lá? Prepare-se, porque hoje você vai conhecer a história que a desenvolvedora nunca confirmou, mas também nunca conseguiu enterrar. A história de um menino, de uma morte nos trilhos e de um jogo que talvez seja mais do que pixels e entretenimento. Um jogo que pode ser uma janela para o além. Subway Surfers foi lançado oficialmente em 24 de maio de 2012 pelas desenvolvedoras Cebu Games e Kilu, na Dinamarca. Em poucos meses, o jogo se espalhou como fogo entre os smartphones do mundo todo. A mecânica simples, correr infinitamente pelos trilhos de um metrô, desviar de trens, pegar moedas e fugir de um guarda, foi o suficiente para prender milhões de jogadores por horas a fio. E mais que isso, Subway Surfers bateu recordes históricos. Em 2017, foi o aplicativo de jogo mais baixado do mundo. Em 2018, se tornou o primeiro jogo da Play Store a alcançar a marca de 1 bilhão de downloads. O protagonista, Jake, é um jovem rebelde, cheio de atitude, que se recusa a ser capturado. Ele representa a juventude, a ousadia, a liberdade, ou pelo menos é o que parecia. Tudo mudou em julho de 2020. Um fio no Twitter viralizou com mais de 60 mil curtidas. Ele trazia uma teoria, uma suposta verdade trágica e perturbadora por trás do jogo. Segundo o post, Subway Surfers teria sido criado por um dos fundadores da empresa como uma homenagem ao seu filho, que havia morrido tragicamente ao andar de skate sobre os trilhos de um trem. O garoto fã de grafites, skate e da adrenalina das ruas teria sido atropelado, deixando o pai devastado. Incapaz de seguir em frente, ele teria canalizado sua dor, criando um jogo onde seu filho nunca parasse de correr, onde a tragédia fosse reescrita em forma de jogo. Jake, então, não seria apenas um personagem, mas a projeção digital de uma alma perdida. E o mais perturbador: segundo essa teoria, Jake nunca morre. Quando ele bate, ele tropeça, cai, mas sempre se levanta. Ele não grita, não sangra, não desaparece. Ele apenas continua correndo, como se estivesse preso em um ciclo eterno, incapaz de escapar da própria morte. Para muitos, essa lenda fazia sentido demais para ser ignorada. Afinal, por que um menino estaria fugindo por trilhos? Por que grafitar trens? Por que ser perseguido com tanta agressividade por um guarda e um cachorro? E principalmente, por que a corrida nunca termina? Pesquisadores de mitologia digital começaram a traçar paralelos entre Subway Surfers e conceitos antigos de purgatório, limbo espiritual e reencarnação falha. Em muitas culturas, almas que morrem de forma traumática e repentina podem ficar presas entre o mundo dos vivos e o além, especialmente quando há arrependimentos, mortes violentas ou rituais não cumpridos. Nesse caso, Jake estaria vivendo os últimos segundos de sua vida repetidamente, tentando fugir do destino, mas falhando sempre. O guarda, um símbolo da morte. O trem, o momento fatal. A corrida, uma tentativa desesperada de se libertar, sem nunca conseguir. E há algo mais. Jogadores que exploraram os arquivos internos do jogo descobriram sons estranhos, arquivos ocultos e até sprites de personagens não utilizados como uma figura sombria sem rosto que teria sido removida na primeira versão do jogo. Coincidência? Ou uma tentativa de esconder algo que não deveria ser revelado? Agora pare e pense. Você já jogou Subway Surfers de madrugada, sozinho, no escuro?
Já percebeu como o jogo muda de clima em certas atualizações? Cores mais frias, músicas levemente distorcidas, sombras que aparecem nos cantos da tela. Alguns jogadores relataram experiências inexplicáveis. Sons de passos atrás da música, silhuetas passando ao fundo. Um Jake alternativo com olhos pretos e sorriso congelado aparecendo por milissegundos. E o mais assustador: ao pausar o jogo por mais de 10 minutos, alguns dizem ter ouvido sussurros. Outros relatam que o jogo fecha sozinho, mas quando reabrem, a pontuação final tem o número 666. Em fóruns da Deep Web, usuários afirmam que há uma versão proibida de Subway Surfers, que só pode ser baixada por meios ilegais, onde o jogo é sombrio, sem música, com trilhos abandonados. E Jake não corre, ele anda lentamente e às vezes olha diretamente para a tela. Nessa versão, não há como pausar. E o guarda nunca aparece, como se já tivesse vencido. Em resposta à viralização dessas teorias, a Cebu Games veio a público. Eles negaram qualquer relação com a morte de um filho ou homenagem a um garoto falecido. Disseram que Subway Surfers é apenas uma celebração da cultura urbana, grafites, skate, música de rua, mas curiosamente, nenhum dos fundadores jamais se posicionou pessoalmente sobre isso. Não há entrevistas, não há vídeos, só uma nota pública fria, impessoal, rápida demais. Isso só alimentou ainda mais os rumores. Afinal, se fosse apenas uma lenda, por que se defender? Por que não encarar como mais uma teoria da conspiração qualquer? A verdade talvez seja mais sombria do que estamos preparados para aceitar. Talvez Subway Surfers seja sim só um jogo, mas talvez, só talvez, ele seja o último suspiro de uma criança que partiu cedo demais. Um pedido de socorro, um loop infinito de sofrimento, disfarçado em cores vibrantes e trilhas felizes. Um purgatório digital que se repete todas as vezes que alguém clica em jogar de novo. E você, sem saber, está assistindo, alimentando, participando. Agora me diga, você realmente acredita que Subway Surfers é só um jogo? Ou acredita que há algo que os olhos não veem, mas o coração sente? Algo que escapa à lógica, mas se revela em cada detalhe? E se for verdade? E se toda vez que você joga, você estiver fazendo parte da dor de alguém? Deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo com quem ainda acredita que o mundo dos games é sempre seguro. E se quiser mais histórias sombrias como essa, você sabe o que fazer. Ative o sino, porque no próximo vídeo, talvez seja o seu jogo favorito que esconda um segredo.